Imagine que você está em Berlim, nos últimos dias de abril de 1945. O som da artilharia soviética já não parece distante. As ruas estão cheias de ruínas, soldados feridos, civis tentando escapar e homens que poucos meses antes acreditavam que o Reich ainda poderia vencer a guerra. Agora, muitos sabem que tudo acabou. Hitler está escondido no bunker. O governo está desmoronando. As tropas alemãs recuam em praticamente todas as frentes. E, enquanto alguns fanáticos ainda falam em resistir até o último homem, outros já estão pensando em uma coisa muito diferente. Como desaparecer, não como vencer, não como defender Berlim, não como salvar o Reich, como sobreviver. Porque naquele momento, alguns dos homens que haviam servido ao regime começaram a compreender uma realidade assustadora. Se os aliados os capturassem, poderiam ser interrogados, julgados e, dependendo do grau de envolvimento, condenados à morte ou à prisão. Durante anos, eles haviam vivido protegidos pela força do Estado nazista. Agora, esse mesmo Estado estava desaparecendo. E junto com ele, desaparecia a proteção que mantinha seus segredos escondidos. Alguns destruíram documentos, outros queimaram uniformes. Alguns abandonaram seus cargos e tentaram desaparecer entre milhões de soldados e refugiados. Outros conseguiram documentos falsos. E alguns começaram a procurar caminhos que levavam para fora da Europa. É aqui que começa uma das histórias mais fascinantes e controversas do pós-guerra: a fuga de criminosos nazistas. Mas existe uma coisa importante antes de entrarmos nessa história. Nem todo alemão que fugiu no final da guerra era um criminoso nazista. Milhões de civis e soldados estavam tentando escapar da destruição, da fome, do avanço soviético e do caos que tomou conta da Europa. Portanto, quando falamos aqui de fuga nazista, estamos falando especificamente daqueles que procuravam escapar da identificação e da justiça por causa de sua participação no regime ou em crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E alguns deles eram homens que tinham ocupado posições importantes. Outros eram funcionários de nível intermediário. Alguns tinham participado diretamente de assassinatos. Outros haviam trabalhado na administração dos campos, nas deportações ou nas estruturas de segurança. O que os unia era o medo do que aconteceria quando alguém descobrisse quem eles realmente eram. E talvez a pergunta mais importante seja: como alguém desaparece quando milhões de pessoas estão sendo procuradas? A resposta começa com uma coisa aparentemente simples: identidade. Durante o Terceiro Reich, a identidade de uma pessoa estava registrada em documentos, certidões, registros militares, carteiras de identidade, fichas policiais, arquivos do Partido Nazista, registros da SS, documentos de trabalho, registros de residência. Para fugir, era necessário destruir ou abandonar essa identidade e criar outra. E o caos do final da guerra criou condições perfeitas para isso. Pense na Europa em maio de 1945. Fronteiras estavam desorganizadas. Milhões de pessoas estavam deslocadas. Prisioneiros haviam sido libertados. Soldados estavam tentando voltar para casa. Cidades inteiras haviam sido destruídas. Documentos tinham sido queimados ou perdidos. Os sistemas administrativos que durante anos haviam permitido ao regime controlar a população estavam agora em colapso. Em meio a esse caos, uma pessoa com dinheiro, contatos e disposição para mentir poderia ter uma chance de desaparecer. E alguns tinham exatamente essas três coisas: dinheiro, contatos e experiência em trabalhar clandestinamente. Alguns haviam pertencido à própria SS ou à polícia e conheciam os métodos utilizados para controlar identidades. Sabiam como os documentos funcionavam. Sabiam quais informações poderiam denunciá-los. Sabiam que uma tatuagem, um uniforme ou uma fotografia poderiam ser suficientes para levantar suspeitas. Um exemplo particularmente importante
era a tatuagem do grupo sanguíneo utilizada por muitos integrantes da Waffen-SS. A marca geralmente ficava na parte interna do braço. Para os aliados, ela poderia ser uma pista de que determinado homem havia pertencido à SS. Alguns tentaram removê-la, outros escondiam o braço. Alguns inventavam explicações. Mas, em muitos casos, a marca permanecia. E isso significava que uma pessoa poderia parecer um soldado comum e, ainda assim, carregar no próprio corpo uma pista sobre seu passado. Só que a fuga não dependia apenas de documentos falsos. Dependia de rotas. E uma das primeiras rotas mais importantes passava pela própria Alemanha. Muitos criminosos tentaram simplesmente desaparecer dentro do território alemão. Alguns se misturaram com soldados comuns. Outros assumiram identidades de mortos. Outros foram para regiões rurais. Alguns conseguiram emprego em fazendas ou pequenas comunidades, onde ninguém conhecia seu passado. O objetivo era esperar. Esperar que as investigações diminuíssem. Esperar que a atenção dos aliados mudasse. Esperar que o caos inicial passasse. E em alguns casos, funcionou. Mas para os criminosos mais procurados, permanecer na Alemanha era arriscado demais. Eles precisavam sair da Europa, ou, pelo menos, chegar a um país onde pudessem construir uma nova identidade. E é nesse ponto que aparecem as chamadas Rat Lines, termo utilizado posteriormente para descrever diferentes redes e rotas de fuga que ajudaram nazistas e colaboradores a deixar a Europa depois da guerra. A palavra pode dar a impressão de uma organização única, secreta e perfeitamente coordenada. A realidade era muito mais complexa. Não existia uma única rota dos ratos controlando tudo. Existiam diferentes redes, diferentes intermediários, diferentes instituições e diferentes interesses. Algumas pessoas ajudavam por convicção ideológica, outras por dinheiro. Algumas acreditavam estar ajudando refugiados. Algumas organizações religiosas forneceram assistência a pessoas deslocadas, sem necessariamente conhecer toda a identidade ou o passado de cada indivíduo. Em outros casos, houve pessoas que conscientemente ajudaram criminosos a escapar. E esse detalhe é fundamental. A história das fugas não pode ser transformada em uma teoria conspiratória simples, em que uma única organização secreta teria planejado tudo. O que existiu foi uma combinação de caos pós-guerra, documentos falsos, redes de contatos, corrupção, simpatizantes, intermediários e falhas na investigação. E alguns dos fugitivos souberam explorar exatamente essas brechas. Um dos principais caminhos passava pela Itália. A Itália estava em uma situação particularmente complexa. O país havia sido aliado da Alemanha, depois mudado de lado e se tornado campo de batalha entre forças alemãs e aliadas. Quando a guerra terminou, havia milhões de pessoas deslocadas e uma enorme quantidade de documentos e estruturas administrativas em desordem. Cidades como Roma e Gênova tornaram-se pontos importantes para quem procurava deixar a Europa. E foi nesse ambiente que algumas redes de fuga começaram a operar. Pessoas conseguiam documentos, conseguiram vistos, encontravam lugares para dormir, recebiam dinheiro e, pouco a pouco, avançavam em direção aos portos. Mas havia outro elemento decisivo: a ajuda humanitária destinada aos refugiados. Depois da guerra, milhares e milhares de pessoas precisavam de assistência. Havia prisioneiros libertados, refugiados políticos, sobreviventes dos campos, pessoas sem família e indivíduos que simplesmente não sabiam para onde ir. Organizações internacionais e religiosas tentavam ajudá-los. Essa estrutura de assistência era necessária e, em grande parte, legítima. Mas o sistema podia ser explorado. Um homem usando um nome falso poderia apresentar-se como refugiado. Se conseguisse obter documentos adequados, poderia viajar. E alguns fizeram exatamente isso. Um dos documentos mais importantes eram os chamados certificados de deslocado e outros documentos utilizados para identificar pessoas deslocadas pela guerra. O problema era simples. Quem verificaria profundamente a história de cada indivíduo
em uma Europa onde milhões estavam desesperados para recomeçar. Em muitos casos, a prioridade era retirar pessoas de zonas de conflito, alimentar refugiados e ajudá-los a encontrar um novo país. A investigação criminal vinha depois, e essa diferença abriu uma brecha. Alguns criminosos aproveitaram a oportunidade. Mas existe outro detalhe que tornava a fuga possível: países interessados em receber imigrantes europeus. Depois da guerra, diversos governos buscavam trabalhadores, agricultores, técnicos e famílias para seus territórios. A América do Sul, especialmente a Argentina, tornou-se um dos destinos mais conhecidos. Outros países também receberam fugitivos. E aqui entramos em um capítulo que durante décadas alimentou histórias, rumores e teorias. Como exatamente esses homens conseguiam chegar tão longe? Em muitos casos, o caminho era relativamente simples. Primeiro, desaparecer da Alemanha. Depois, chegar à Itália. Em seguida, conseguir documentos. Finalmente, embarcar em um navio com destino à América do Sul. Parece simples quando contado em 3 frases. Na prática, cada etapa envolvia riscos. Um policial poderia reconhecer um rosto. Um documento poderia apresentar uma inconsistência. Um antigo colega poderia denunciar. Uma fotografia poderia aparecer em um arquivo. Um sobrevivente poderia reconhecer alguém. E havia também a possibilidade de agentes aliados estarem procurando exatamente aquela pessoa. Por isso, alguns fugitivos mudavam o nome, a aparência e até a história pessoal. Alguns diziam ser agricultores, outros se apresentavam como técnicos, outros afirmavam ter sido soldados comuns, e alguns simplesmente desapareciam durante anos antes de tentar viajar. Um dos casos que melhor demonstra esse processo é o de Adolf Eichmann. Quando a guerra terminou, Eichmann era um dos homens que mais tinham motivos para temer a justiça. Durante a guerra, ele havia desempenhado papel central na organização das deportações de judeus europeus. Seu trabalho era burocrático, mas suas consequências eram gigantescas. Ele ajudava a coordenar os transportes, as listas e as comunicações necessárias para deslocar comunidades inteiras. Depois da derrota alemã, Eichmann conseguiu escapar da custódia e passou algum tempo escondido. Utilizou documentos falsos e posteriormente chegou à Itália. Ali conseguiu apoio e documentação que lhe permitiram deixar a Europa. Em 1950, viajou para a Argentina usando o middle nome Ricardo Clement. A partir daí, começou uma nova vida. Isso parece inacreditável quando conhecemos seu passado. Mas imagine a situação. Na Alemanha, o regime havia desaparecido. Eichmann não tinha mais uniforme, não tinha mais escritório, não tinha mais autoridade. Era apenas um homem com um nome falso tentando desaparecer em um país distante. Durante algum tempo, conseguiu. Trabalhou. Morou com a família. Levou uma vida relativamente discreta. E para seus vizinhos, não era Adolf Eichmann. Era Ricardo Clement. Mas o passado não havia desaparecido. Ele estava apenas escondido. E, enquanto Eichmann construía sua nova vida, investigadores continuavam procurando. Décadas depois, sua captura demonstraria que as fugas não eram necessariamente o fim da história. Às vezes, eram apenas uma pausa. E esse é um dos elementos que torna essa história tão fascinante. Alguns criminosos acreditaram que atravessar o oceano significava desaparecer para sempre. Mas os governos, organizações de investigação e sobreviventes continuaram procurando. Ao longo dos anos, novas informações surgiam. Um nome aparecia em um documento. Um antigo companheiro era interrogado. Uma fotografia era comparada. Um endereço era encontrado. E uma identidade falsa começava a desmoronar. Mas antes de chegarmos às capturas e aos homens que foram encontrados décadas depois, precisamos entender quem tornou essas fugas possíveis. Porque alguns fugitivos não viajaram sozinhos. Precisaram de pessoas dispostas a fornecer dinheiro, documentos, abrigo e contatos.
Alguns desses intermediários tinham relações com antigos membros do regime. Outros atuavam em redes de assistência. Alguns possuíam conexões internacionais. E alguns religiosos tiveram papel controverso nesse processo. É um assunto que precisa ser tratado com cuidado, porque não é correto afirmar que toda a Igreja Católica ou todas as organizações religiosas participaram de uma conspiração para salvar criminosos nazistas. Isso seria uma generalização historicamente incorreta. Mas existem casos documentados de membros do clero e de organizações ligadas a redes de fuga que ajudaram indivíduos que, posteriormente, seriam identificados como criminosos nazistas ou colaboradores. A história é complexa, justamente porque pessoas diferentes tinham motivações diferentes. Alguns queriam ajudar refugiados anticomunistas. Alguns eram simpatizantes do nazismo. Alguns acreditavam que estavam ajudando pessoas perseguidas. Alguns receberam informações incompletas. E alguns sabiam exatamente quem estavam ajudando. O pós-guerra era um mundo de enorme confusão política. E essa confusão seria explorada por quem queria desaparecer. Porque havia agora um novo inimigo aos olhos de muitos governos ocidentais: o comunismo soviético. A Guerra Fria começava, e isso mudaria as prioridades. Alguns antigos nazistas possuíam conhecimentos sobre a União Soviética, espionagem, inteligência e guerra. Em determinados casos, serviços de inteligência ocidentais demonstraram interesse em utilizar antigos especialistas alemães. Isso não significa que todos os criminosos nazistas tenham sido protegidos pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido. Mas existiram casos documentados em que antigos membros do aparato nazista foram recrutados ou utilizados por serviços de inteligência por causa de seus conhecimentos. A política internacional estava mudando. E alguns fugitivos perceberam que, se conseguissem apresentar-se como úteis na luta contra o comunismo, poderiam encontrar novas oportunidades de sobrevivência. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas uma história de fuga e passa a ser uma história de memória, política e impunidade. Porque alguns homens que haviam participado de um regime criminoso conseguiram desaparecer em meio às novas prioridades do mundo pós-guerra. Outros não tiveram tanta sorte. Alguns foram capturados rapidamente. Outros foram encontrados décadas depois. E alguns morreram em liberdade sem jamais responder pelos seus crimes. O mais assustador é perceber que em 1945, ninguém sabia exatamente quantos conseguiriam escapar. Os aliados tinham listas, fotografias e documentos, mas o caos era enorme. A Europa estava em ruínas. As fronteiras mudavam. Milhões de pessoas estavam em movimento. E os próprios arquivos nazistas haviam sido parcialmente destruídos. Para cada criminoso identificado, poderia existir outro usando um nome diferente. Para cada homem capturado, outro poderia estar embarcando em um navio. E enquanto os investigadores procuravam, os fugitivos estavam aprendendo a desaparecer. Mas alguns cometeriam erros. Alguns seriam reconhecidos. Alguns manteriam contato demais com antigos colegas. Alguns voltariam a usar o próprio nome. E alguns simplesmente acreditariam que o mundo havia esquecido. O mundo, porém, não havia esquecido. E nas próximas partes, vamos acompanhar exatamente como essas rotas funcionavam. Quem foram os homens que conseguiram chegar à América do Sul? Como Argentina e Brasil apareceram nessa história? Quais redes realmente existiram? E quais histórias foram exageradas ao longo das décadas? Porque entre fatos comprovados e lendas, surgiram histórias de identidades falsas, passaportes clandestinos, submarinos, fortalezas secretas e até supostas comunidades nazistas escondidas na América do Sul. Algumas dessas histórias têm elementos reais, outras foram completamente distorcidas. E separar uma coisa da outra é essencial para entender como os nazistas realmente fugiram no final da guerra. Agora imagine que você conseguiu chegar à Itália depois da derrota alemã. Você não está usando uniforme. Não carrega mais documentos que possam ligar você ao antigo regime.
Talvez esteja usando um nome que não é seu. Ao seu redor existem milhares de pessoas deslocadas pela guerra, soldados que tentam voltar para casa, refugiados que perderam tudo e sobreviventes que procuram familiares desaparecidos. É exatamente nesse caos que alguns criminosos nazistas encontraram uma oportunidade. O objetivo não era simplesmente atravessar uma fronteira, era desaparecer. E desaparecer significava construir uma identidade nova antes que alguém pudesse descobrir a antiga. A Itália se tornou um dos principais pontos dessa história, porque sua posição geográfica facilitava a saída da Europa e porque o país estava atravessando um período de enorme instabilidade política e social. Roma, em particular, tornou-se um importante centro de circulação de refugiados e pessoas deslocadas. De lá, era possível tentar conseguir documentos, estabelecer contatos e, eventualmente, chegar a portos como Gênova. Para alguns fugitivos, o caminho até a América do Sul começava justamente assim. Um homem escondido na Europa, uma identidade falsa, uma pequena rede de contatos e a esperança de que, depois de cruzar o oceano, ninguém mais se importaria com seu passado. Mas existe uma diferença fundamental entre imaginar essas fugas como uma operação secreta perfeitamente organizada e entender como elas realmente aconteceram. Não havia uma única organização controlando tudo. Havia diferentes redes, diferentes pessoas e diferentes circunstâncias. Algumas rotas eram utilizadas por refugiados legítimos, outras foram exploradas por criminosos. Alguns documentos foram obtidos legalmente com informações falsas. Outros eram falsificados. Em determinados casos, havia intermediários que conheciam a verdadeira identidade do fugitivo. Em outros, quem fornecia ajuda talvez não conhecesse toda a história daquela pessoa. Essa mistura de legalidade, ilegalidade, caos e oportunismo tornou o sistema extremamente difícil de controlar. E um dos fatores mais importantes era a existência de organizações destinadas a ajudar pessoas deslocadas pela guerra. Milhões de europeus estavam sem casa. Alguns tinham sido libertados de campos, outros haviam sido expulsos de suas cidades. Muitos não possuíam documentos. A prioridade internacional era lidar com essa crise humanitária gigantesca. Alimentar pessoas, encontrar abrigo, reunir famílias, transportar refugiados, conseguir documentos. Em meio a esse processo, verificar profundamente o passado de cada indivíduo era uma tarefa quase impossível. E os fugitivos aprenderam a explorar essa realidade. Um homem podia aparecer com um nome novo e uma história cuidadosamente preparada. Dizia que havia perdido seus documentos durante a guerra. Talvez afirmasse que era um trabalhador deslocado. Talvez dissesse que tinha parentes em outro país. Se tivesse um intermediário disposto a confirmar sua história, as chances aumentavam. E alguns tinham exatamente esse tipo de apoio. Um dos caminhos mais conhecidos envolvia redes que posteriormente seriam chamadas de hotlines. O termo ganhou enorme popularidade, mas é importante lembrar novamente. Não se tratava de uma única rede secreta com um comando central. Eram diferentes rotas que se cruzavam. Havia pessoas ligadas a organizações religiosas, grupos políticos, antigos contatos alemães, intermediários internacionais e indivíduos que simplesmente descobriram que poderiam ganhar dinheiro ajudando fugitivos. Um dos nomes que aparece nessa história é o do padre austríaco Alois Rudal. Rudal era um bispo que mantinha simpatias políticas profundamente conservadoras e tinha uma visão favorável de muitos alemães envolvidos com o nazismo e com o anticomunismo. No pós-guerra, ele ajudou algumas pessoas a conseguir documentos e escapar da Europa. O caso é controverso porque nem todos os indivíduos que receberam assistência eram criminosos, mas existem evidências de que pessoas envolvidas com o regime nazista utilizaram esse tipo de ajuda para fugir. Outro nome associado às rotas de fuga é o de Carlo Rocchetta, e também existiram redes ligadas a organizações de assistência a refugiados que operavam em diferentes partes da Europa. Mas, novamente,
A realidade não era uma operação única. Era uma espécie de ecossistema de fuga. Um homem conhecia outro. Um intermediário tinha acesso a documentos. Alguém conhecia um funcionário. Outro possuía contatos em um porto. Um terceiro sabia como conseguir uma passagem. E, quando todas essas pequenas conexões se juntavam, um criminoso poderia desaparecer da Europa. Isso explica por que alguns fugitivos conseguiram escapar mesmo sendo procurados. Não era necessário que dezenas de pessoas conhecessem toda a operação. Bastava que cada uma conhecesse apenas uma parte. Imagine uma cadeia. Uma pessoa fornece um documento. Outra oferece abrigo. Outra ajuda com transporte. Outra encontra um navio. Nenhuma necessariamente sabe tudo. E isso dificulta enormemente a investigação. Mas havia também um problema para os próprios fugitivos: dinheiro. Fugir custava. Documentos custavam. Transporte custava. Abrigo custava. E viver depois da fuga também custava. Alguns criminosos tinham recursos acumulados durante a guerra. Outros haviam confiscado propriedades de vítimas. Alguns conseguiram retirar dinheiro da Alemanha antes do colapso. Outros receberam ajuda de antigos colegas ou organizações. E isso cria uma dimensão especialmente perturbadora. Em determinados casos, recursos obtidos dentro do próprio sistema de perseguição ajudaram a financiar a fuga de seus responsáveis. O homem que havia ajudado a tomar os bens de uma família poderia utilizar recursos semelhantes para comprar uma nova identidade. É uma das ironias mais sombrias desse período. Mas o dinheiro não era suficiente. O fugitivo precisava também saber para onde ir. E depois da guerra, alguns países da América do Sul apareciam como destinos atraentes. A Argentina, em particular, tinha um governo que mantinha uma política relativamente aberta à entrada de imigrantes europeus. O país também tinha comunidades alemãs estabelecidas e conexões comerciais com a Europa. O governo de Juan Domingo Perón posteriormente seria associado à chegada de vários criminosos nazistas e colaboradores. A dimensão exata da participação estatal em cada caso varia e continua sendo objeto de pesquisa, mas é fato histórico que diversos criminosos nazistas conseguiram chegar à Argentina no pós-guerra. E entre eles estavam alguns dos nomes mais procurados. Adolf Eichmann foi um deles. Joseph Mengele seria outro. Klaus Barbie, conhecido como o Carniceiro de Lyon, também acabaria chegando à América do Sul. Cada história, porém, teve características próprias. Eichmann chegou usando uma identidade falsa e conseguiu estabelecer uma vida discreta. Mengele também conseguiu fugir e passou por diferentes países antes de viver no Brasil. Barbie recebeu apoio e acabou trabalhando na Bolívia. Esses casos mostram que a América do Sul não era um único esconderijo organizado. Eram destinos diferentes, com circunstâncias diferentes. Alguns fugitivos passaram pela Argentina e depois foram para outros países. Outros permaneceram lá. Outros seguiram para o Brasil. E alguns utilizaram a região como ponto de passagem. O caso brasileiro merece atenção especial, porque o país também recebeu criminosos de guerra e colaboradores nazistas. Mas, assim como na Argentina, é importante evitar a ideia de que o Brasil inteiro participou de uma conspiração. A realidade envolvia imigração, documentos, redes individuais e, em determinados casos, falhas ou decisões de autoridades. Alguns criminosos conseguiram entrar usando identidades falsas ou documentos que não revelavam seu passado. Outros foram identificados apenas décadas depois, e alguns morreram sem jamais serem julgados. Um dos exemplos mais conhecidos é Joseph Mengele, o médico de Auschwitz. Depois da guerra, Mengele conseguiu escapar da Europa. Passou pela Argentina, depois foi para o Paraguai e finalmente se estabeleceu no Brasil. Durante anos, viveu usando diferentes identidades. No Brasil, passou parte da vida em áreas rurais e manteve uma rotina relativamente discreta. Investigadores procuraram por ele durante décadas. Houve momentos em que as autoridades acreditaram estar próximas de capturá-lo.
Mas Mengele conseguiu evitar a prisão até sua morte em 1979, quando morreu afogado enquanto nadava no litoral paulista. Durante algum tempo, sua identidade permaneceu desconhecida. Somente anos depois, exames forenses confirmaram oficialmente que o homem enterrado sob um nome falso era Joseph Mengele. Pense na ironia. O homem que havia trabalhado em Auschwitz, onde milhões de pessoas foram assassinadas, conseguiu viver décadas depois da guerra. E morreu de causas naturais relacionadas a um acidente, não diante de um tribunal. Seu caso mostra que nem todos os criminosos nazistas tiveram o mesmo destino. Alguns foram capturados imediatamente, outros passaram décadas escondidos. Alguns morreram em liberdade. E essa diferença dependia de uma combinação de sorte, contatos, dinheiro, documentos e capacidade de permanecer invisível. Mas existe outro fator ainda mais importante: a Guerra Fria. Depois de 1945, o mundo mudou rapidamente. A União Soviética e os Estados Unidos passaram de aliados contra Hitler a rivais estratégicos. O medo do comunismo começou a dominar a política internacional, e antigos especialistas alemães passaram a ser considerados valiosos em determinadas áreas. Alguns tinham conhecimento de inteligência militar. Outros conheciam a União Soviética. Outros possuíam experiência em espionagem, tecnologia ou operações clandestinas. Isso não significa que os governos ocidentais tenham protegido todos os nazistas. Mas existiram casos documentados de colaboração com antigos membros do aparelho alemão. Um dos exemplos mais conhecidos foi Reinhard Gehlen, antigo oficial de inteligência militar alemã que trabalhou para os americanos depois da guerra e posteriormente ajudou a construir a Organização de Inteligência da Alemanha Ocidental. Gehlen não era um criminoso nazista do mesmo tipo que Eichmann ou Mengele, e essa distinção é importante. Seu caso demonstra, porém, como o início da Guerra Fria alterou a maneira como antigos funcionários alemães eram avaliados. Conhecimento estratégico podia se tornar mais importante do que o passado político de uma pessoa. E isso criou situações moralmente complexas. O mesmo homem que havia servido a uma ditadura poderia ser considerado útil na luta contra uma nova ameaça. Essa lógica não foi exclusiva dos Estados Unidos. Diferentes países aproveitaram conhecimentos e especialistas do antigo inimigo. O mundo pós-guerra era pragmático, e alguns criminosos souberam explorar esse ambiente. Mas não pense que todos os fugitivos eram capazes de desaparecer tão facilmente. Havia investigações acontecendo. Os aliados tinham listas de procurados. Organizações judaicas e sobreviventes também buscavam criminosos. E conforme os anos passavam, novas informações surgiam. Um fugitivo poderia parecer seguro durante 10 anos e, de repente, descobrir que alguém havia reconhecido seu rosto. Uma fotografia antiga poderia aparecer. Um antigo documento poderia ser encontrado. Um sobrevivente poderia identificar o homem que havia participado da perseguição contra sua família. E isso aconteceu diversas vezes. Um dos exemplos mais impressionantes seria novamente Eichmann. Ele acreditava que sua nova identidade seria suficiente. Vivia em Buenos Aires, trabalhava e mantinha contato com a família. Mas no final dos anos 1950, informações começaram a chegar às autoridades israelenses. A investigação foi aprofundada. Agentes seguiram pistas e finalmente descobriram onde Eichmann vivia. Em 1960, ele foi capturado em Buenos Aires e levado secretamente para Israel. O mundo descobriu então que um dos principais responsáveis pela organização das deportações havia vivido durante anos com outro nome. O julgamento que se seguiu transformou-se em um dos maiores acontecimentos da memória do Holocausto. Mas a captura de Eichmann também teve outro efeito. Mostrou aos outros fugitivos que o oceano não era uma garantia de segurança. Se Eichmann podia ser encontrado 15 anos depois da guerra, outros também poderiam. E alguns começaram a ficar ainda mais cuidadosos. Mudavam de endereço, evitavam fotografias, não falavam sobre o passado.
Alguns cortavam contato com antigos colegas. Outros mantinham redes extremamente pequenas. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil era esconder a verdade. Os filhos cresciam. Vizinhos faziam perguntas, documentos apareciam. E em alguns casos, a própria necessidade de manter a mentira acabava criando contradições. Ainda assim, dezenas de fugitivos conseguiram viver por décadas sem serem capturados. E isso alimentou uma das maiores lendas do pós-guerra. A ideia de que existiam enormes comunidades nazistas secretas na América do Sul, cheias de antigos oficiais vivendo em cidades escondidas, esperando o retorno do Reich. A realidade é muito menos cinematográfica. Existiram comunidades de imigrantes alemães. Existiram criminosos nazistas vivendo em diferentes países. Existiram redes de apoio e simpatizantes. Mas não há evidências de uma gigantesca sociedade secreta nazista controlando países inteiros da América do Sul. Essa imagem pertence muito mais à cultura popular do que à documentação histórica. A verdade, na realidade, é até mais interessante, porque não precisamos de uma conspiração gigantesca para explicar como alguns criminosos conseguiram escapar. Bastava o caos do pós-guerra, documentos falsos, pessoas dispostas a ajudar, falhas de investigação, dinheiro e uma nova ordem mundial que rapidamente colocou a Guerra Fria acima de algumas prioridades anteriores. E para alguns fugitivos, isso foi suficiente. Mas outros não tiveram a mesma sorte. Alguns foram identificados ainda na Europa. Outros foram extraditados. Alguns foram descobertos décadas depois. E alguns morreram antes que alguém pudesse encontrá-los. A busca nunca foi completamente encerrada. Mesmo nos anos 1970, 1980 e 1990, investigadores continuavam procurando antigos membros do regime. E a cada nova descoberta surgia a mesma pergunta: quantos ainda estavam vivendo sob identidades falsas? Essa pergunta seria respondida apenas parcialmente. Porque, quando os últimos grandes criminosos começaram a envelhecer, muitos já estavam mortos. Outros eram idosos demais para serem encontrados com facilidade. E alguns haviam levado seus segredos para o túmulo. Mas suas histórias deixaram documentos, testemunhos e pistas. E essas pistas revelaram que a fuga nazista não foi um fenômeno único de 1945. Foi um processo que se estendeu por anos. Primeiro, o desaparecimento dentro da Europa. Depois, as rotas para a Itália. Depois, documentos e contatos. Depois, os portos. Finalmente, uma nova identidade em outro continente. E, em alguns casos, uma vida inteira tentando evitar a pergunta mais perigosa de todas: quem você era antes de chegar aqui? Na próxima parte, vamos acompanhar justamente os destinos daqueles que conseguiram atravessar o oceano. Vamos entrar na Argentina, no Brasil e em outros países que receberam fugitivos nazistas. Entender como esses homens conseguiram construir novas vidas e conhecer os casos que décadas depois chocariam o mundo. Porque alguns viveram tranquilamente até a velhice, outros foram descobertos, e alguns acabaram deixando pistas que permitiram reconstruir toda a trajetória de sua fuga. Agora imagine que um homem desembarca na América do Sul em algum momento dos anos 1950. Para quem está olhando de fora, ele é apenas mais um imigrante europeu. Tem um nome, uma profissão, talvez uma família e uma história cuidadosamente preparada. Ninguém ao seu redor precisa saber que alguns anos antes ele estava dentro de uma das estruturas mais criminosas que a Europa já conheceu. E essa foi justamente a grande vantagem de alguns fugitivos nazistas. Longe dos arquivos europeus, em países onde ninguém conhecia seus rostos, eles poderiam tentar construir uma segunda vida. Mas essa nova vida precisava ser sustentada por uma mentira. E quanto mais tempo passava, mais complexa essa mentira se tornava. Um dos principais destinos foi a Argentina. O país já possuía uma importante comunidade de imigrantes alemães e, durante o pós-guerra, recebeu um número significativo de europeus. Entre os recém-chegados,
estavam pessoas que realmente eram refugiadas e queriam apenas reconstruir suas vidas, mas também estavam criminosos que procuravam escapar da justiça. A Argentina se tornou, portanto, um dos principais capítulos da história das fugas nazistas. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais interessante. Alguns desses homens não chegaram escondidos em navios clandestinos. Chegaram utilizando documentos, passagens e procedimentos de imigração que, pelo menos aparentemente, pareciam normais. O segredo estava no nome. Um criminoso procurado podia simplesmente deixar de ser quem era. Adolf Eichmann é o exemplo mais famoso. Quando chegou à Argentina, não era mais Adolf Eichmann, era Ricardo Clement. E durante anos, esse nome foi suficiente para esconder sua verdadeira identidade. Eichmann conseguiu estabelecer uma rotina. Trabalhou em diferentes empregos, viveu com a família e tentou manter uma vida discreta. Não tinha o luxo de um grande fugitivo internacional. Pelo contrário, sua vida era relativamente simples, mas havia uma diferença. Ele sabia exatamente o que tinha feito e sabia que, se fosse identificado, poderia ser julgado. Por isso, evitava chamar atenção. Não queria aparecer em jornais, não queria ser fotografado, não queria conversar sobre o passado. Mas o segredo começou a escapar dentro da própria família. O filho de Eichmann começou a namorar uma jovem cujo pai era judeu e que, segundo relatos posteriores, ficou desconfiado da história de Ricardo Clement. Informações começaram a circular. Um homem chamado Lothar Hermann, judeu-alemão que vivia na Argentina, também passou a suspeitar da identidade de Eichmann. Hermann tinha razões pessoais para prestar atenção em antigos nazistas. Sua filha havia conhecido o filho de Eichmann, e algumas conversas levantaram suspeitas. As informações chegaram a pessoas ligadas à investigação de criminosos nazistas. Aos poucos, uma hipótese começou a tomar forma. Ricardo Clement poderia ser Adolf Eichmann. A investigação israelense avançou lentamente. Agentes verificaram endereços, fotografias e informações. Finalmente conseguiram confirmar a identidade. Em maio de 1960, agentes israelenses capturaram Eichmann em Buenos Aires. Ele foi levado secretamente para Israel. O governo argentino protestou contra a violação de sua soberania, mas Eichmann já estava fora do país. Em Jerusalém, ele seria colocado diante de um tribunal. E o julgamento teria um impacto enorme. Pela primeira vez, milhões de pessoas ouviriam de maneira detalhada testemunhos de sobreviventes do Holocausto. Eichmann tentou apresentar-se como um burocrata, um homem que simplesmente cumpria ordens. Mas a documentação mostrou que seu papel era muito mais importante. Ele havia participado da organização das deportações de judeus de diferentes partes da Europa. Não precisava estar presente nos locais de assassinato para contribuir diretamente com o sistema. Seu trabalho era fazer a máquina funcionar. E isso revelou uma característica essencial do regime nazista. O genocídio dependia não apenas de homens armados, mas também de funcionários, horários, documentos, trens, listas e comunicações. Eichmann acabou condenado à morte e executado em 1962. Seu caso se tornou um dos símbolos mais importantes da perseguição aos criminosos nazistas. Mas ele não era o único fugitivo vivendo na Argentina. Outro nome extremamente importante era Josef Mengele. Diferentemente de Eichmann, Mengele não foi capturado. E talvez sua história seja ainda mais impressionante, justamente porque ele conseguiu viver durante décadas sem enfrentar um tribunal. Mengele havia sido médico em Auschwitz. Seu nome ficou associado a experimentos médicos realizados em prisioneiros, especialmente crianças e gêmeos. Depois da guerra, ele conseguiu escapar da Europa. Passou algum tempo escondido na Alemanha e depois chegou à Itália. Utilizando documentos falsos, conseguiu embarcar para a Argentina em 1949. Ali começou uma nova vida. Durante alguns anos, Mengele não parecia estar excessivamente preocupado em desaparecer completamente.
viveu relativamente aberto dentro da comunidade alemã. Tinha contatos, trabalhava, encontrava conhecidos, mas depois que Eichmann foi capturado em 1960, percebeu que a situação havia mudado. A mensagem era clara: os caçadores ainda estavam procurando. Mengele deixou a Argentina e passou pelo Paraguai antes de se estabelecer no Brasil. Aqui começa uma das partes mais surpreendentes da história. Mengele passou anos vivendo no interior de São Paulo. Utilizou diferentes nomes e contou com a ajuda de pessoas que conheciam sua verdadeira identidade. Durante muito tempo, as autoridades não sabiam exatamente onde ele estava. Havia rumores de que estava no Brasil, no Paraguai ou em outros lugares da América do Sul. Investigadores receberam informações diferentes. Algumas estavam erradas, outras chegaram tarde demais. E enquanto isso, Mengele envelhecia. O homem que havia sido um dos médicos de Auschwitz estava se transformando em um idoso escondido sob uma identidade falsa. Em 1979, enquanto nadava em uma praia no litoral paulista, sofreu um acidente e morreu afogado. Foi enterrado com o nome de Wolfgang Gerhard. Durante anos, ninguém tinha certeza absoluta de que aquele homem era realmente Josef Mengele. Somente em 1985, depois de uma investigação internacional, autoridades localizaram o túmulo. Exames dos restos mortais apontaram que se tratava de Mengele. Posteriormente, análises de DNA confirmaram definitivamente a identidade. E aqui existe uma ironia histórica enorme. Mengele passou décadas tentando impedir que o mundo soubesse onde estava. No fim, seu próprio esqueleto forneceu a resposta. Ele nunca foi julgado. Nunca ouviu uma sentença. Nunca ficou diante de sobreviventes em um tribunal. Mas sua identidade foi finalmente revelada. E sua história se tornou um dos maiores símbolos das falhas da perseguição aos criminosos nazistas. Mas Mengele não foi o único. Outro caso famoso foi o de Klaus Barbie. Barbie havia sido oficial da Gestapo e ficou conhecido pela brutalidade de suas ações na França ocupada, especialmente em Lyon. Depois da guerra, conseguiu escapar para a América do Sul. Primeiro passou pela Bolívia, onde construiu relações políticas e militares. Ali, utilizou conhecimentos de inteligência e segurança. Durante décadas, viveu sob o nome Klaus Altmann. E, diferentemente de Mengele, Barbie chegou a ocupar uma posição de influência. Isso mostra que alguns fugitivos não estavam simplesmente escondidos em fazendas ou pequenas cidades. Alguns conseguiram integrar-se à política local e utilizar suas experiências anteriores. A história de Barbie também envolve serviços de inteligência. Investigações posteriores demonstraram que organizações de inteligência ocidentais utilizaram Barbie em determinado momento por causa de seu conhecimento sobre comunismo e operações clandestinas. Isso aconteceu durante o início da Guerra Fria, quando a preocupação com a União Soviética frequentemente alterava as prioridades. Mas essa proteção não duraria para sempre. Em 1983, Klaus Barbie foi extraditado para a França. Finalmente, depois de quase 4 décadas, enfrentaria um tribunal. O julgamento ocorreu em Lyon, justamente na cidade onde havia exercido parte de suas atividades durante a ocupação. Sobreviventes testemunharam. Documentos foram apresentados. Barbie foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Ele morreu na prisão em 1991. O caso Barbie revelou algo que incomodaria profundamente a opinião pública. Alguns governos e serviços de inteligência sabiam mais sobre o paradeiro de antigos nazistas do que admitiam. E isso não significa que todos os governos tenham participado de uma conspiração para proteger criminosos. Significa que a realidade da Guerra Fria era extremamente pragmática. Informações e habilidades de inteligência podiam ser consideradas valiosas, e algumas pessoas estavam dispostas a ignorar ou minimizar o passado de determinados indivíduos em troca de conhecimento útil.
É uma das partes mais desconfortáveis da história do pós-guerra, porque a derrota do nazismo não criou automaticamente um mundo moralmente simples. Os antigos aliados tinham seus próprios interesses. A União Soviética estava expandindo sua influência. Os Estados Unidos buscavam informações sobre o bloco soviético. Países europeus tentavam reconstruir suas forças de segurança. E nesse ambiente, alguns antigos membros do aparato alemão conseguiram encontrar oportunidades. Mas precisamos fazer uma distinção importante. Um antigo funcionário alemão não era automaticamente um criminoso de guerra. Alguns eram militares profissionais que não tinham participação direta nos crimes. Outros eram técnicos. Outros haviam sido membros do partido, sem exercer funções criminosas. O problema era justamente identificar aqueles que haviam participado diretamente da perseguição e dos assassinatos. E essa tarefa era extremamente difícil. Havia milhões de pessoas envolvidas de diferentes maneiras. Alguns documentos haviam sido destruídos, outros estavam espalhados por diferentes países. Algumas testemunhas estavam mortas, outras não conseguiam identificar os responsáveis. E alguns criminosos tinham mudado completamente de aparência. Por isso, a busca dependia muitas vezes de pequenas pistas. Um nome, um endereço, uma fotografia, uma carta, uma conversa, uma denúncia. Às vezes, um detalhe aparentemente insignificante era suficiente para abrir uma investigação. Foi assim que alguns fugitivos começaram a ser localizados. E, em vários casos, os investigadores precisaram esperar anos, décadas. O tempo era um aliado dos fugitivos, mas também podia ser um inimigo. Quanto mais envelheciam, mais difícil era esconder seus movimentos. Filhos podiam descobrir o passado dos pais. Documentos antigos podiam reaparecer. Fotografias poderiam ser comparadas. E sobreviventes continuavam contando suas histórias. A memória não desaparecia. Pelo contrário, começava a ficar mais forte. Na década de 1960, os julgamentos e investigações começaram a ganhar maior atenção pública. Na Alemanha Ocidental, novos processos contra antigos membros do sistema nazista trouxeram novamente os crimes dos campos para o centro da discussão. A sociedade alemã, que durante os primeiros anos do pós-guerra estava concentrada na reconstrução, começava a perguntar mais sobre o passado. Jovens queriam saber o que seus pais haviam feito. Professores e jornalistas começaram a investigar. Historiadores analisavam arquivos. E pouco a pouco, o silêncio começou a ser quebrado. Isso teve um efeito importante sobre a perseguição aos criminosos. Quanto mais a sociedade discutia o passado, mais pressão existia para localizar aqueles que haviam escapado. Organizações de sobreviventes e grupos de caça a criminosos nazistas também desempenharam papel importante. Um dos nomes mais conhecidos nesse trabalho foi Simon Wiesenthal, sobrevivente do Holocausto que dedicou parte de sua vida à localização de criminosos nazistas. Wiesenthal ajudou a reunir informações, acompanhar pistas e pressionar governos a agir. Nem todas as histórias atribuídas a ele foram comprovadas da mesma maneira, e algumas de suas estimativas e reivindicações foram posteriormente debatidas por historiadores. Mas seu trabalho teve enorme importância simbólica e prática. Ele defendia uma ideia simples: escapar da guerra não significava escapar da responsabilidade. E essa ideia continuaria perseguindo os fugitivos. Alguns haviam acreditado que o tempo apagaria seus crimes. Mas o tempo também produzia novos investigadores, novos documentos, novas tecnologias, novos métodos forenses. E décadas depois, até o DNA seria utilizado para identificar restos mortais. O caso Mengele mostrou exatamente isso. Durante anos, sua identidade permaneceu uma dúvida. Depois, a ciência conseguiu transformar uma suspeita em certeza. O fugitivo podia mudar de nome, mudar de país e esconder seu passado, mas não podia mudar seu DNA. E essa é uma das grandes ironias da história das fugas nazistas. Quanto mais avançava a tecnologia,
menor se tornava a capacidade de esconder completamente uma identidade. Mas ainda havia um problema. Muitos fugitivos nunca foram encontrados. Alguns morreram antes que suas identidades fossem descobertas. Outros provavelmente viveram sob nomes falsos até o fim. E alguns casos permanecem controversos. E isso alimentou histórias cada vez mais fantásticas. Surgiram rumores sobre Hitler vivendo na Argentina, sobre bases secretas nazistas na Patagônia, sobre submarinos levando líderes do Reich para lugares remotos, sobre cidades subterrâneas e comunidades secretas. A maioria dessas histórias não possui evidência histórica sólida. E quando analisamos os documentos, percebemos que a realidade já é suficientemente extraordinária, sem precisar inventar um Reich escondido na América do Sul. Eichmann realmente viveu na Argentina. Mengele realmente viveu no Brasil. Barbie realmente viveu na Bolívia. Outros criminosos realmente conseguiram escapar. Existiram redes reais de ajuda. Existiram documentos falsos. Existiram pessoas que conscientemente ajudaram fugitivos. E existiram falhas enormes na justiça. A verdade não precisa de uma conspiração gigantesca para ser impressionante. Ela já mostra que, em determinadas circunstâncias, homens responsáveis por crimes terríveis conseguiram atravessar continentes e viver durante décadas sem responder por seus atos. E talvez o caso mais perturbador seja justamente o de alguém que conseguiu viver tão perto de outras pessoas sem que elas soubessem quem ele era. Porque pense nisso. Você pode ter um vizinho aparentemente normal, um homem educado, talvez um imigrante europeu, talvez alguém que trabalhe em uma pequena empresa. E ninguém ao redor sabe que, décadas antes, ele fazia parte de uma organização responsável por perseguições e assassinatos. Essa possibilidade existiu de verdade no pós-guerra. E algumas famílias só descobriram o passado de seus próprios parentes muitos anos depois. Por isso, a história das fugas não é apenas uma história de criminosos escapando. É também uma história sobre identidade, sobre memória, sobre o esforço de esconder o passado e sobre a dificuldade de reconstruir a verdade quando aqueles que a conhecem estão tentando destruí-la. Mas ainda falta uma peça importante nessa história. Como exatamente essas redes funcionavam quando um fugitivo precisava sair da Europa? Quem fornecia os documentos? Quem ajudava com dinheiro? Como os navios eram utilizados? Como os destinos eram escolhidos? E qual foi o papel de instituições religiosas, governos e serviços de inteligência? Essas perguntas são fundamentais porque, sem elas, a história das fugas pode parecer apenas uma sequência de coincidências. E não foi. Havia redes, havia oportunidades, havia pessoas dispostas a ajudar. E havia um mundo pós-guerra tão caótico que, para alguns criminosos, desaparecer foi possível. Na próxima parte, vamos entrar ainda mais fundo nessas redes e nas rotas que ligavam a Europa à América do Sul. Vamos entender como um homem procurado poderia transformar-se em outra pessoa no papel e atravessar o oceano carregando uma história completamente falsa. E também veremos por que alguns fugitivos conseguiram desaparecer durante décadas, enquanto outros foram capturados poucos meses depois da guerra. Porque no fim, a fuga não dependia apenas de sorte. Dependia de uma combinação de contatos, dinheiro, documentos, silêncio e muitas vezes da disposição de outras pessoas em olhar para o outro lado. Agora precisamos voltar para a Europa e acompanhar o momento mais delicado de toda essa operação: a saída. Porque chegar à Itália já era difícil. Conseguir documentos era arriscado. Mas atravessar uma fronteira internacional usando uma identidade falsa e embarcar em um navio exigia uma sequência de contatos que nem todo fugitivo possuía. E é justamente por isso que as chamadas hotlines precisam ser entendidas não como uma organização única, mas como uma rede informal de caminhos, pessoas e oportunidades que se cruzavam no caos do pós-guerra. Em alguns casos, o fugitivo recebia ajuda de antigos conhecidos. Em outros, procurava intermediários que cobravam dinheiro.
Havia pessoas capazes de conseguir documentos, outras que conheciam rotas de transporte e outras que tinham contatos em portos ou organizações de assistência. A estrutura era descentralizada. Isso tornava a investigação difícil e, ao mesmo tempo, permitia que diferentes criminosos utilizassem caminhos semelhantes, sem necessariamente pertencerem à mesma organização. Um dos destinos mais importantes era Gênova. O porto italiano tinha ligações com diferentes partes do mundo e se tornou um ponto de partida para pessoas que desejavam deixar a Europa. Para um fugitivo, o objetivo era chegar ali sem chamar atenção, talvez utilizando um trem, talvez um veículo, talvez passando por diferentes cidades e utilizando nomes diferentes. Quando chegava ao porto, precisava ter documentação suficiente para embarcar. E aqui aparecia outro elemento fundamental: os documentos de viagem para pessoas deslocadas. Depois de uma guerra que havia deixado milhões de indivíduos sem documentos, existia uma demanda gigantesca por certificados de identidade e documentos internacionais. Alguns eram legítimos, outros eram obtidos mediante informações falsas, e alguns foram utilizados por criminosos. Um homem que dizia chamar-se Ricardo Clement poderia conseguir um documento que não mencionava Adolf Eichmann. O papel não precisava contar toda a verdade. Bastava ser aceito pelas autoridades. E naquele caos, nem sempre havia tempo ou recursos para verificar cada detalhe. Mas quem fornecia esses documentos? Essa é uma das questões mais controversas. Algumas organizações religiosas participaram de redes de assistência. É importante repetir: isso não significa que a Igreja Católica, como instituição inteira, tenha organizado uma operação para salvar criminosos nazistas. Essa afirmação seria simplista e historicamente incorreta. Mas existem casos documentados de religiosos que ajudaram indivíduos que estavam tentando fugir, incluindo pessoas ligadas ao regime nazista. Entre os nomes mais estudados está o bispo Alois Rudal, que mantinha forte anticomunismo e simpatias pelos alemães derrotados. Ele ajudou pessoas a conseguir documentos e contatos para deixar a Europa. Outro nome associado às redes de fuga foi o padre Krunoslav Draganovic, sacerdote croata que esteve envolvido em redes de assistência a refugiados e, posteriormente, ajudou indivíduos ligados ao regime fascista croata e a outros fugitivos. A história desses personagens precisa ser analisada com cuidado, porque as redes misturavam diferentes categorias de pessoas. Nem todo refugiado era criminoso. Nem todo indivíduo que recebeu ajuda conhecia a origem política de quem o estava auxiliando. Mas em alguns casos, os intermediários sabiam exatamente quem estavam ajudando. E isso é comprovado por documentos e investigações posteriores. A fuga, portanto, não aconteceu porque todos os responsáveis pelo pós-guerra eram incompetentes. Aconteceu porque havia uma combinação de caos, prioridades humanitárias, documentos imperfeitos, simpatias políticas e, em alguns casos, colaboração consciente. E havia também dinheiro. Muito dinheiro havia desaparecido junto com o Reich. Durante os anos de guerra, propriedades de judeus e de outros grupos perseguidos foram confiscadas. Bens foram transferidos. Dinheiro foi movimentado. Obras de arte foram roubadas. Empresas foram utilizadas para explorar trabalhadores forçados. Parte desse patrimônio desapareceu nos últimos meses da guerra. Alguns criminosos conseguiram levar recursos consigo. Outros receberam apoio financeiro de antigos contatos. Para um fugitivo, algumas economias poderiam significar uma nova identidade, uma passagem de navio, alimentação e meses de segurança enquanto procurava trabalho. E depois de chegar à América do Sul, uma pequena quantidade de dinheiro podia ser suficiente para começar uma vida discreta. Alguns compraram propriedades. Outros abriram negócios. Alguns receberam ajuda de comunidades de imigrantes alemães. E alguns conseguiram emprego graças a antigos contatos profissionais. Mas havia uma diferença enorme entre aqueles que possuíam recursos e aqueles que não possuíam.
Muitos membros comuns do regime simplesmente não tinham condições de fugir. Foram capturados, interrogados ou voltaram para suas cidades. As redes internacionais estavam disponíveis principalmente para quem tinha contatos ou algum tipo de apoio. Isso explica por que alguns nomes conhecidos conseguiram desaparecer enquanto milhares de outros foram encontrados imediatamente. Mas ainda existia outro problema: o nome. Um criminoso precisava decidir qual identidade utilizar. Alguns adotavam nomes completamente novos. Outros modificavam pequenas partes do próprio nome. Alguns usavam documentos de pessoas reais. Em certos casos, assumiam a identidade de soldados mortos ou pessoas desaparecidas. Isso era possível porque milhões de homens haviam morrido durante a guerra. Um documento de um soldado morto poderia ser extremamente valioso. Se ninguém verificasse cuidadosamente a fotografia ou os registros, o fugitivo poderia assumir aquela identidade. Era uma forma rudimentar, mas eficaz, de desaparecer. E alguns criminosos eram especialmente preparados para isso, porque haviam trabalhado anteriormente com inteligência, polícia ou segurança. Sabiam como os sistemas funcionavam. Sabiam que não deveriam carregar documentos comprometedores. Sabiam evitar determinados lugares. Sabiam como responder a perguntas. Tinham experiência em esconder informações. A ironia era enorme. Homens que haviam ajudado o Estado nazista a controlar identidades agora utilizavam técnicas semelhantes para esconder as próprias. Mas os aliados também estavam aprendendo. Os investigadores começaram a reunir enormes arquivos de criminosos procurados. Fotografias eram distribuídas. Depoimentos eram comparados. Documentos apreendidos eram analisados. Em alguns casos, sobreviventes ajudavam a identificar pessoas que haviam encontrado nos campos. Mas havia uma dificuldade. A guerra havia terminado, mas a quantidade de suspeitos era gigantesca. Não era possível investigar profundamente todos, e os governos tinham outras prioridades. A Europa precisava ser reconstruída. Havia milhões de refugiados. Havia fome. Havia a necessidade de reorganizar governos. Havia o início da tensão entre Estados Unidos e União Soviética. E rapidamente, a Guerra Fria começou a mudar essa agenda internacional. É nesse contexto que alguns antigos alemães passaram a ser considerados úteis. Especialistas em inteligência, tecnologia e assuntos militares podiam fornecer informações valiosas. Um dos exemplos mais conhecidos foi a Operação Paperclip, conduzida pelos Estados Unidos para recrutar cientistas alemães. O objetivo principal era obter conhecimento tecnológico e impedir que especialistas importantes fossem para a União Soviética. A operação envolveu cientistas e engenheiros, incluindo alguns que haviam trabalhado dentro do sistema nazista. Mas é importante separar isso das redes de fuga de criminosos. Paperclip não foi uma operação criada para transportar criminosos de guerra para a América do Sul. Era um programa de recrutamento tecnológico. Ainda assim, ele demonstra como a lógica do pós-guerra havia mudado. Os antigos inimigos podiam ser avaliados não apenas pelo passado, mas também pelo valor estratégico que poderiam oferecer. E em outros contextos, serviços de inteligência também utilizaram antigos funcionários alemães. Isso criou situações moralmente desconfortáveis. Um homem podia ter servido a uma ditadura e ainda assim ser considerado útil na luta contra o comunismo. Mas não devemos transformar isso em uma explicação universal para todas as fugas. A maioria dos criminosos que chegou à América do Sul não foi enviada para lá por serviços secretos americanos. Muitos simplesmente aproveitaram redes civis, religiosas ou pessoais. Alguns chegaram porque encontraram uma oportunidade e tinham dinheiro suficiente para aproveitá-la. Outros tiveram ajuda de pessoas ideologicamente simpáticas ao fascismo. E alguns foram auxiliados por redes clandestinas que ainda mantinham vínculos com antigos regimes europeus. A história é fragmentada. E justamente por isso ela é mais difícil de contar. Não existe uma única porta de saída. Existem dezenas. Não existe um único responsável.
Existem muitos, e não existe uma única razão. Existem várias. Em alguns casos, a motivação era dinheiro. Em outros, ideologia. Em outros, anticomunismo. Em outros, simplesmente amizade ou lealdade pessoal. E havia também o medo. Pessoas que tinham participado de crimes sabiam que, se fossem reconhecidas, poderiam ser presas. Isso criava uma urgência enorme. Quanto mais tempo permanecessem na Europa, maior a chance de serem descobertas. A América do Sul parecia distante o suficiente para oferecer uma oportunidade de recomeço. Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia e outros países entraram nesse mapa. Mas chegar lá não significava necessariamente segurança. Os governos desses países não eram iguais. As políticas migratórias mudavam. As autoridades podiam investigar determinados indivíduos. E a própria presença de outros imigrantes alemães podia ser tanto uma vantagem quanto um risco. Se alguém fosse reconhecido dentro de uma comunidade alemã, o segredo poderia desaparecer rapidamente. Por isso, alguns fugitivos preferiam viver isolados. Mengele, por exemplo, passou por diferentes identidades e diferentes lugares. Eichmann levou uma vida relativamente discreta. Barbie conseguiu estabelecer contatos políticos. Cada um utilizou uma estratégia diferente. E todos dependiam de uma coisa: silêncio. Mas o silêncio não é perfeito. Pessoas envelhecem, filhos fazem perguntas, fotografias aparecem. Antigos colegas conversam, e em algum momento, alguém pode reconhecer um rosto. Esse foi o grande problema de muitos fugitivos. Eles podiam esconder o nome, mas não conseguiam apagar completamente a própria história. Alguns continuaram mantendo contato com antigos conhecidos. Outros frequentavam círculos de imigrantes alemães. Alguns falavam sobre a guerra. E quanto mais falavam, maior era o risco. A captura de Eichmann demonstraria isso de maneira dramática. Ele acreditava estar protegido pelo anonimato, mas investigadores conseguiram reconstruir sua identidade. E quando sua prisão veio a público, o mundo descobriu que um dos principais organizadores das deportações havia vivido durante anos em Buenos Aires. A partir daí, a caça ganhou novo impulso. Outros criminosos começaram a perceber que também poderiam ser encontrados. Alguns mudaram novamente de endereço. Alguns foram para países diferentes. Alguns ficaram ainda mais isolados. Mas outros cometeram erros. Klaus Barbie, por exemplo, continuou utilizando contatos ligados ao seu passado e acabou se tornando uma figura relativamente conhecida dentro de determinados círculos bolivianos. Durante décadas, investigadores acompanharam suas atividades. Finalmente, ele foi localizado e extraditado para a França. O julgamento de Barbie seria um dos momentos mais importantes na memória francesa da ocupação. Pela primeira vez, muitos franceses ouviriam novamente detalhes sobre a repressão em Lyon. A presença de testemunhas sobreviventes tornou impossível tratar seu passado como simples detalhe histórico. Barbie foi condenado por crimes contra a humanidade. O homem que havia fugido por décadas finalmente enfrentou um tribunal. Mas muitos outros nunca enfrentaram. Alguns morreram antes de serem localizados, outros simplesmente desapareceram. E isso criou uma enorme sensação de injustiça entre sobreviventes. Para alguém que havia perdido toda a família, descobrir que o responsável poderia estar vivendo tranquilamente em outro continente era devastador. Por isso, organizações de caça a criminosos nazistas continuaram trabalhando. Simon Wiesenthal tornou-se uma das figuras mais conhecidas desse esforço. Ele recebia informações, investigava nomes e pressionava governos. Seu trabalho ajudou a manter o tema vivo em uma época em que muitos preferiam esquecer. E isso é fundamental, porque o esquecimento era um aliado dos fugitivos. Quanto menos pessoas lembrassem, menos pressão existiria para encontrá-los. Quanto mais o tempo passasse, mais fácil seria transformar criminosos em cidadãos aparentemente comuns. Por isso,
Os sobreviventes insistiam em contar suas histórias. Cada testemunho era uma forma de preservar uma identidade, de dizer: eu vi esse homem, eu sei quem ele era, eu sei o que ele fez. E em muitos casos, essas memórias foram fundamentais para futuras investigações. Mas enquanto a busca continuava, surgia outro fenômeno. A cultura popular começou a transformar as fugas nazistas em histórias de aventura e mistério. Livros e filmes passaram a imaginar organizações secretas, fortalezas escondidas e líderes nazistas vivendo em comunidades isoladas. Algumas dessas histórias eram inspiradas em fatos reais. Outras eram completamente inventadas. E pouco a pouco, a fronteira entre história e ficção ficou confusa. Talvez nenhum personagem tenha sido mais envolvido nesse tipo de lenda do que Hitler. Durante décadas, surgiram rumores de que ele teria escapado de Berlim e vivido na América do Sul. Houve supostas testemunhas, fotografias duvidosas e histórias de encontros secretos. Mas as evidências históricas são claras. Hitler morreu no bunker em 30 de abril de 1945. A ideia de sua fuga pertence ao campo das teorias conspiratórias, não da história documentada. E essa distinção é essencial para nosso vídeo, porque a realidade das fugas já é extraordinária. Não precisamos inventar um Hitler escondido na Argentina para tornar a história interessante. Eichmann realmente esteve na Argentina. Mengele realmente viveu no Brasil. Barbie realmente esteve na Bolívia. Outros criminosos realmente escaparam. Redes de apoio realmente existiram. Documentos falsos realmente foram utilizados. E governos realmente falharam em localizar algumas pessoas durante décadas. A verdade já é suficientemente perturbadora. E talvez seja justamente essa verdade que precisamos encarar. O fim da guerra não significou justiça imediata. Alguns criminosos foram julgados. Outros escaparam. Alguns viveram décadas em liberdade. Alguns morreram sem que ninguém soubesse quem eram. E alguns só foram identificados depois que já estavam mortos. A caça continuou porque a memória continuou. E enquanto existisse alguém disposto a lembrar, a identidade falsa nunca estaria completamente segura. Mas ainda falta uma última parte dessa história. Depois que as principais rotas foram utilizadas, depois que os grandes fugitivos chegaram à América do Sul e depois que alguns foram descobertos, surgiu uma pergunta inevitável. Quantos realmente conseguiram escapar? Quantos foram encontrados? Quantos morreram em silêncio? E quantos talvez tenham levado seus segredos para o túmulo? Na próxima parte, vamos fechar essa história acompanhando o que aconteceu com os fugitivos nas décadas seguintes, como os investigadores finalmente encontraram alguns deles e por que outros nunca responderam pelos crimes que cometeram. E no fim, vamos voltar à pergunta que começou tudo. Como homens que pareciam condenados em 1945, conseguiram desaparecer do mapa e construir uma nova vida do outro lado do mundo. E talvez a parte mais surpreendente dessa história seja que, depois de 1945, a fuga não terminou. Para alguns criminosos nazistas, ela durou 5 anos. Para outros, 20. Para alguns, 40. E para outros, durou até o último dia de suas vidas. Eles mudaram de nome, atravessaram fronteiras, construíram famílias, abriram negócios e tentaram transformar o passado em algo que nunca pudesse ser descoberto. Mas existia um problema que nenhum documento falso conseguia resolver. Alguém ainda se lembrava deles. Enquanto os fugitivos tentavam desaparecer, sobreviventes, investigadores e governos continuavam procurando. E em alguns casos, décadas de silêncio foram destruídas por uma única pista. Adolf Eichmann talvez seja o exemplo perfeito. Ele acreditava ter conseguido escapar definitivamente. Na Argentina, Ricardo Clemente parecia apenas mais um imigrante alemão. Trabalhava, tinha família e levava uma vida relativamente simples. Durante anos, ninguém o incomodou, mas investigadores continuaram seguindo pistas.
quando sua verdadeira identidade foi confirmada, agentes israelenses organizaram uma operação secreta. Em 1960, Eichmann foi capturado em Buenos Aires e levado para Israel. O homem que havia ajudado a organizar a deportação de centenas de milhares de judeus agora estava diante de um tribunal. Seu julgamento mostrou ao mundo uma dimensão fundamental do Holocausto. O assassinato em massa não dependia apenas daqueles que puxavam o gatilho. Dependia também daqueles que organizavam listas, transportes, horários e deportações. Eichmann tentou apresentar-se como um simples funcionário que obedecia ordens, mas os documentos e testemunhos mostraram que sua participação era muito mais significativa. Ele foi condenado à morte e executado em 1962. Sua captura também enviou uma mensagem para outros fugitivos. Atravessar o oceano não significava estar seguro, e alguns começaram a desaparecer ainda mais profundamente. Joseph Mengele foi um deles. Depois de chegar à Argentina, passou pelo Paraguai e finalmente se estabeleceu no Brasil. Durante décadas, conseguiu evitar a captura. Investigadores receberam pistas, mas muitas eram incompletas ou chegavam tarde demais. Mengele envelheceu escondido atrás de identidades falsas. Em 1979, morreu afogado no litoral brasileiro. Durante algum tempo, nem mesmo sua identidade foi confirmada. Somente anos depois, investigações e exames forenses demonstraram que aquele homem enterrado sob outro nome era realmente Joseph Mengele. Ele havia conseguido escapar da justiça, mas não da história. Seu corpo acabou revelando aquilo que sua identidade falsa tentou esconder durante décadas. Outro caso foi o de Klaus Barbie. Conhecido por sua atuação na Gestapo em Lyon, Barbie conseguiu escapar para a América do Sul e chegou à Bolívia, onde utilizou o nome Klaus Altmann. Durante anos, conseguiu construir uma nova vida e até estabelecer relações com setores políticos e militares. Mas investigadores continuaram procurando. Em 1983, Barbie foi extraditado para a França. Seu julgamento ocorreu décadas depois dos crimes cometidos durante a ocupação. Sobreviventes testemunharam, documentos foram apresentados, e Barbie foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Morreu na prisão em 1991. Esses casos mostram que as fugas tinham resultados muito diferentes. Alguns criminosos foram capturados rapidamente, outros passaram décadas escondidos. Alguns morreram livres, e alguns nunca foram identificados. A diferença dependia de inúmeros fatores: documentos, dinheiro, contatos, país de destino, capacidade de permanecer discreto e, muitas vezes, simplesmente sorte. Mas havia outro elemento decisivo: o tempo. Quanto mais anos passavam, mais difícil era encontrar testemunhas e documentos. Pessoas morriam, memórias desapareciam, arquivos eram perdidos, e alguns fugitivos envelheciam até se tornarem irreconhecíveis. Ao mesmo tempo, novas tecnologias começaram a ajudar os investigadores. Fotografia, arquivos digitalizados e, posteriormente, exames de DNA tornaram possível identificar pessoas que décadas antes poderiam ter desaparecido completamente. O caso de Mengele mostrou isso de maneira extraordinária. Durante anos, existiram dúvidas sobre seu paradeiro e sua identidade. Depois, a ciência conseguiu confirmar aquilo que investigadores suspeitavam. A história estava alcançando um homem que acreditava ter escapado dela. Mas nem todos tiveram esse destino. Existem criminosos nazistas que morreram sem jamais enfrentar um tribunal. Alguns provavelmente levaram seus segredos para o túmulo. Outros foram identificados apenas depois da morte. E isso continua sendo uma das partes mais dolorosas da história para os sobreviventes. Porque justiça atrasada já é difícil. Justiça que nunca chega é ainda mais difícil. Por isso, organizações e investigadores continuaram procurando mesmo quando décadas haviam passado. Simon Wiesenthal,
tornou-se um dos nomes mais conhecidos nesse esforço. Sobrevivente dos campos, dedicou grande parte de sua vida à localização de criminosos nazistas. Seu trabalho ajudou a manter viva uma mensagem simples: o tempo não deveria apagar a responsabilidade. E essa mensagem era importante porque, durante os primeiros anos do pós-guerra, existia uma enorme vontade de esquecer. A Europa precisava ser reconstruída. A Guerra Fria estava começando. A Alemanha Ocidental precisava funcionar. Novas instituições precisavam ser criadas. E nesse processo, muitos antigos funcionários do regime foram reintegrados à sociedade. Alguns tinham cometido crimes, outros tinham apenas pertencido ao partido. E distinguir uma categoria da outra era extremamente difícil. Em alguns casos, pessoas envolvidas com o regime voltaram a ocupar posições profissionais importantes. Isso gerou debates que duraram décadas. Até onde deveria ir a punição? Como reconstruir um Estado sem utilizar pessoas que conheciam seu funcionamento? E como garantir que criminosos não fossem simplesmente absorvidos pela nova sociedade? Não existia uma resposta simples, mas uma coisa ficou clara. Derrubar uma ditadura não significa automaticamente eliminar todas as pessoas que ajudaram a sustentá-la. Algumas desaparecem, outras mudam de identidade, algumas adaptam seus discursos, e algumas simplesmente esperam o momento certo para voltar à vida normal. Por isso, a história das fugas nazistas é também uma história sobre memória. Os fugitivos tentaram apagar seus nomes. Os investigadores tentaram recuperá-los. As vítimas tentaram preservar suas lembranças. E os historiadores tentaram reconstruir os fatos. Em muitos casos, a verdade levou décadas para aparecer. Mas apareceu. E talvez seja esse o ponto mais importante de toda essa história. Os criminosos podiam atravessar fronteiras, podiam mudar de nome, podiam esconder documentos, podiam viver em outro continente, mas não podiam apagar completamente aquilo que haviam feito. As fotografias permaneceram, os arquivos permaneceram, os testemunhos permaneceram, os campos permaneceram e, acima de tudo, permaneceram as pessoas que sobreviveram para contar. Quando pensamos nas famosas rotas de fuga, existe uma tentação de imaginar uma gigantesca conspiração perfeitamente organizada, com submarinos secretos, fortalezas escondidas e líderes nazistas vivendo em cidades subterrâneas. A realidade é diferente. Não existe evidência histórica de que Hitler tenha escapado de Berlim. Ele morreu no bunker em 1945. Também não existe uma única organização secreta responsável por transportar todos os nazistas para a América do Sul. O que existiu foi algo muito mais fragmentado. Redes de pessoas, documentos falsos, contatos, dinheiro, simpatizantes, falhas de investigação e o caos de um continente destruído pela guerra. E justamente por ser fragmentada, essa rede conseguiu funcionar. Um homem não precisava controlar tudo. Bastava conhecer alguém que conhecesse outra pessoa. Um documento levava a outro. Uma passagem levava a um navio. Um nome falso levava a uma nova vida. E quando o fugitivo finalmente chegava ao outro lado do oceano, a guerra parecia pertencer a um passado distante. Mas a história não funciona assim. O passado continua acompanhando as pessoas, mesmo quando elas tentam abandoná-lo. Eichmann descobriu isso em Buenos Aires. Barbie descobriu isso na Bolívia. Mengele descobriu isso quando sua identidade foi finalmente confirmada. Outros nunca tiveram essa experiência porque morreram antes de serem encontrados. E essa diferença é uma das maiores tragédias do pós-guerra. Alguns responsáveis pelos crimes foram julgados. Outros escaparam. Mas as vítimas não tiveram a opção de escapar. Seus nomes, famílias e vidas haviam sido destruídos. Por isso, contar como os nazistas fugiram não deve transformar esses homens em personagens de aventura. A fuga não foi uma história de heroísmo. Foi uma história de criminosos tentando evitar as consequências de suas próprias escolhas. E, em muitos casos,
Eles conseguiram por tempo demais. Talvez essa seja a imagem que devemos guardar ao terminar este documentário. Em 1945, o Reich caiu. As bandeiras foram retiradas, os uniformes desapareceram, os líderes foram mortos ou presos, mas alguns homens simplesmente tiraram o uniforme, pegaram um documento falso e começaram a caminhar em direção a uma nova identidade. Alguns conseguiram, outros não. E décadas depois, o mundo ainda estava procurando respostas. Se você chegou até aqui, quero saber nos comentários. Qual desses casos mais surpreendeu você? Eichmann, Mengele, Barbie ou outro fugitivo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, com histórias reais dos bastidores da Segunda Guerra Mundial e do Terceiro Reich, inscreva-se no canal. Schnamapai. Deixe o like e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de história. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo documentários longos e aprofundados. E principalmente, lembre-se, conhecer essas histórias não significa glorificar os criminosos. Significa entender como eles conseguiram escapar, quais falhas permitiram isso, e por que tantos sobreviventes passaram décadas esperando por justiça. O Terceiro Reich terminou em 1945, mas a história de seus criminosos continuou por muito tempo depois. Alguns morreram escondidos, alguns foram encontrados, alguns enfrentaram tribunais e alguns jamais responderam pelos seus crimes. Mas seus nomes permanecem. E enquanto continuarmos contando essas histórias com documentos, evidências e respeito às vítimas, eles não poderão simplesmente desaparecer.